Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô olhando para baixo para eu não cair. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece Vera e Guilherme, nós somos um casal de brasileiros que largamos tudo no Brasil e viemos morar aqui na Itália já há 4 anos. Então, convido você a se inscrever no canal e também fazer parte dessa família. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saúde pública, quanto ela custa. Gente, apesar da saúde ser pública, ela não é inteiramente gratuita. Você paga alguns tickets para você poder ir a um especialista, você fazer exames. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou num parque aqui bem diferente, bem arborizado, porque o sol está demais. E hoje eu resolvi fazer minha caminhada mais tarde. Então o sol tá que tá, né? Mas bora lá pro vídeo. Então vamos lá falar sobre os valores. Mas antes disso, eu gostaria de falar com vocês também sobre a sua médica de base. A médica de base é a única pessoa que você não paga nada. Você pode marcar a consulta com ela quantas vezes você quiser. Se você está passando mal, se você não está se sentindo bem, você pode inclusive ligar para ela e também ela vai até a sua casa. Então é diferente de um especialista. Você não vai pagar nada para você poder ir à sua médica de base. Então, por isso que é tão importante você saber escolher a sua médica de base logo assim que você faz a sua tésera sanitária. Nós, por exemplo, já trocamos de médica de base uma vez. Eu já até falei isso para vocês no vídeo. Essa médica de base, ela vai te acompanhar a vida inteira. E, gente, pasmem, por exemplo, se você vai num médico especialista, ele não te dá a receita se ele passar algum remédio. O que você tem que fazer? Você tem que ir na sua médica de base para ela te dar a receita e daí você comprar o remédio. Mas por que isso, Vera? Porque, por exemplo, se você tem a receita da sua médica de base, você vai pagar bem mais barato do que se você fosse simplesmente o médico passar uma receita normal e você ir na farmácia comprar. Eu vou dar o exemplo do remédio que eu compro, porque eu sou hipertensa, então o meu remédio ele custa mais ou menos 8 euros. E, no entanto, quando a doutora me dá a empenhativa, ela me dá para eu comprar 3 caixas e eu pago 1 euro cada caixa. Então vocês percebem a diferença que é quando você está com a receita da médica, entendeu? Então isso é muito importante. Claro, numa urgência você vai e compra o remédio mais caro mesmo. Mas você simplesmente chegar na farmácia e pedir um anti-inflamatório, que no Brasil você consegue comprar sem receita, aqui você não compra. E voltando a falar, né, da médica de base, desculpa, gente, que eu tô descendo aqui. Voltando a falar da médica de base, ela, quando você vai ao especialista, o especialista sempre faz um relatóriozinho endereçado à minha médica de base. Então, para você ver o quanto é importante, ela é aquela pessoa que vai te acompanhar pro resto da vida. Ela vai ter todo o seu histórico lá, entendeu? Então, gente, quando for escolher, escolham bem. Eu sei que é difícil você escolher porque a gente não conhece ninguém, né? A gente não conhece as médicas daqui. Então, como é que a gente vai conseguir escolher? Mas, gente, não tenham medo disso. Se você escolheu a sua médica de base e você não gostou, gente, vai lá. Eu acho que você tem, depois de 30 dias, você pode voltar lá na ASL, que é ASL, que é Agente Sanitária Locale, para você poder fazer a troca da médica de base. Agora eu vou falar para vocês os preços
dos tickets que nós já pagamos aqui na Itália, para você dizer, para você poder assim, pelo menos, saber se está caro, se está barato, enfim, para vocês poderem ter uma noção de quanto se paga pelos tickets. Por exemplo, você vai na sua médica de base e fala com ela assim: eu tô com um problema dermatológico. O que acontece? Ela vai te dar uma empenhativa, um documento, para poder você ir a dermatologista. E, gente, preste atenção. Eu tô falando isso porque aconteceu com o Guilherme. Ele tava com um negócio aqui no ombro. E aí a doutora passou para ele a empenhativa para ver esse problema que ele tava no ombro, na dermatologista. E aí o que acontece? Quando chegou lá, o Guilherme falou assim: mas será que a senhora poderia também dar uma olhadinha num negócio aqui? Ela, não, porque sua médica de base, ela falou que era para ver essa daqui. Se você quiser fazer uma geral, você tem que solicitar para ela. Então, gente, fiquem atentos. Agora vamos lá para os preços, né? De um modo geral, a consulta ela custa R$ 22,50. Mas eu já tive consulta que eu paguei R$ 17,90, como por exemplo, esse ano eu tive que ir na dietóloga, porque eu preciso fazer uma dieta. A minha doutora passou por conta do meu triglicerídeo alto, colesterol, enfim, e eu preciso fazer uma dieta, mais especificamente para esse problema. Então eu fui, eu paguei R$ 17,90. E eu paguei R$ 17,90 para nutróloga. E para dietóloga eu paguei R$ 4,20. Bem barato, né? Primeiro eu tive que passar na nutróloga, por quê? Porque ela é que vai fazer medição, que vai fazer aquelas perguntas, se a sua família tem problema disso, daquilo, não sei o quê. Então, faz uma anamnese. E aí depois a outra, ela vai fazer o meu plano alimentar, que é a dietóloga. Então, eu vou voltar daqui a 3 meses a dietóloga e daqui a 6 meses eu vou voltar para minha nutróloga. Então, para essa consulta, a nutróloga R$ 17,90 e a dietóloga custou R$ 4,20. Por exemplo, o Guilherme, ele teve que tirar um negocinho aqui no braço dele, que poderia ser câncer de pele. Então, essa cirurgia, ele pagou 66 euros. Barato, né, gente? Outra coisa, exame de sangue, gente. É difícil falar para você o preço exato. Por quê? Porque para cada item você paga. Você paga para fazer glicose, você paga para fazer o hemograma, você paga para fazer o triglicerídeo, o colesterol. Então é difícil falar para você preço exato. Mas, por exemplo, quando a gente fez um check-up geral, logo assim que a gente chegou, nós pagamos em torno de quase 80 euros. Mas por quê? Porque como eu fiz um exame de... Era um exame... Como é que se chama? Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Um exame de hormônios. Então isso aí custa mais caro. Que mais que eu posso falar para você? Por exemplo, quando o Guilherme, ele foi no cardiologista. Só que quando você vai no cardiologista, você também faz um ecocardiograma. Então tudo isso custou 36 euros. Que mais? Outra coisa, gente. O que eu acho engraçado é que quando você vai aos especialistas, o que acontece? Eles fazem faz um relatório, inclusive informando o que você precisa, quando ele quer que você faça uso de algum remédio, ele escreve e faz endereçada à nossa doutora. Ele não dá a receita. Aí você tem que voltar na sua doutora e aí sim, ela vai lá e te dá a receita para você poder comprar. Mas por que isso? Porque você vai pagar muito mais barato, gente. Por exemplo,
eu sou hipertensa. Então, ela me dá a receita para comprar 3 caixas. Então, dura aí quase 3 meses. Porque o remédio aqui, gente, não tem 30 comprimidos na caixa. Tem sempre 28. Vai entender por quê. Mas é assim. Então, ela me dá. Então, eu compro por €1. Agora, se eu quisesse comprar esse remédio na farmácia sem receita, eu pagaria 8. Não é nada absurdo, mas eu compraria com a receita 8 caixas, né? Então, fiquem atentos. Mas por que eu pago só €1? Antigamente eu pagava 2. Agora eu pago 1. E por que eu pago 1? Vamos lá. Gente, se vocês tiverem como, tipo assim, eu sou hipertensa, mas tem pessoas que são diabéticas, eu tenho pessoas que têm outros problemas, que precisam tomar remédios de uso contínuo, você deve explicar isso para sua médica e perguntar para ela: doutora, eu tenho algum tipo de isenção, eu posso pegar algum tipo de isenção? Porque aí você paga mais barato. Aí ela falou, aí no meu caso, depois de 1 ano, gente, de 1 ano não, depois de 2 anos é que ela fez isso, vocês acreditam? Eu não entendi. Aí ela falou, aí ela lembrou que eu tinha direito a essa isenção, ela que providenciou, eu tô falando ela, a médica de base. Ela providenciou um papel, um documento, fez lá como se fosse uma empenhativa, falou, você vai lá na ASLI e pede a isenção. Aí foi o que eu fiz. Então agora, quando eu vou no cardiologista, gente, eu não pago nada. E o remédio, ao invés de eu pagar €2, eu pago €1. Então o ideal é que você pergunte, porque, por exemplo, a minha médica simplesmente esqueceu. Bom, isso é só uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem a primeira vez na sua médica de base, já se por acaso você tiver algum problema, você já pergunta sobre essa isenção. Deixa eu voltar agora que ali não vai dar em nada. Bom, então eu já falei, gente, consulta é €22. Ou é €22 ou R$17,90. E no caso eu paguei R$4,20 para dietólogo, eu achei até barato, né? E que mais? €36, né? Porque o Guilherme foi no cardiologista e fez um ecocardiograma. Que mais? O Guilherme tirou assim, mas foi no ambulatório, né, gente? Ele tirou um sinalzinho que poderia ser câncer de pele, na verdade foi, enfim, mas o médico fez direitinho e ele só pagou €66. E quando eu fui, já falei para vocês, no outro vídeo, né? Quando eu quebrei o nariz e eu fui levada de ambulância, fui atendida no pronto-socorro, gente, eu não paguei nada, o atendimento foi maravilhoso e eu não paguei nada. Aí depois o médico falou, olha, você volta daqui a 1 semana, porque eu quero te ver. E aí foi, né, 1 semana depois ele tirou o gesso, o falso gesso. Aí sim, eu paguei a consulta. Eu paguei R$22,50. Então, de um modo geral é isso, é R$22,50 a consulta, ou 17, ou então R$4,20. E normalmente os exames, quando você faz, porque também às vezes tem exames, custa €36. E exame de sangue é que eu não posso te dizer exatamente os valores, porque não tem como. Você paga 1 a 1. Então depende do exame que a sua doutora passar. Entendeu? Então é isso. Bom, gente, falei aí os preços de quanto custa aqui a saúde na Itália. Obviamente que eu falo para você baseado na nossa experiência, né? Em tudo que nós já pagamos aqui na Itália. Mas dos serviços que a gente, como é que se fala? Dos serviços que a gente utilizou. De repente pode ser que você venha aqui e utilize diferente, mas se for uma consulta a um especialista, você não vai pagar muito diferente disso. E eu tô falando daqui, tá, gente? Cremona, Lombardia. Eu faço sempre questão de frisar o local onde nós estamos, para depois ninguém dizer assim, mas a Vera falou que o preço era tal, entendeu? Então é isso. E a sua médica de base, você vai quantas vezes você quiser, se realmente você está se sentindo muito mal, não tem nem condição de ir até o consultório, marcar uma consulta, você liga para ela com certeza, quando puder ela vai, liga de volta, e ela também
pode fazer visita para você, tá? Na sua casa. Aí, nesse caso, nem sempre é gratuito, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais um pouquinho de informações aqui da Itália. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau! Gente, sempre que a doutora passar alguma empenhativa para vocês irem a um especialista, para vocês fazerem algum exame, qualquer coisa, não fique enrolando para marcar. Eu falo isso porque às vezes, por exemplo, graças a Deus a gente nunca teve assim, nada de urgente. Mas você, quando quer marcar, sei lá, vai marcar um cardiologista, você marca aí daqui uns 3 meses você consegue marcar, entendeu? Às vezes, demora para marcar. Então, sempre que você já tiver com a empenhativa que a médica te deu, marca logo de imediato, porque senão vai demorar um tempinho, entendeu?